A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o evangelista Wagner Silva. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal, o canal da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aí estudado ao longo desse trimestre sobre em defesa da fé cristã, né? Temos visto aí, presenciado aulas edificantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Como nós cremos no credo dos apóstolos, cremos na Trindade, cremos na encarnação de Cristo, cremos que Deus é tríuno, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, e estamos aqui nesse trimestre para combater as heresias acerca da pessoa, acerca da divindade de Cristo e acerca das suas manifestações espirituais. Na lição de hoje, que é a lição de número 5, nós iremos falar sobre Jesus é Deus. Nós cremos nisso, acreditamos nisso e temos a nossa fé firmada na pessoa de Cristo, sendo Ele Deus. Tá bom? Na ocasião, o nosso texto áureo vai começar dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática, a divindade de Jesus Cristo está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, versículo 9 e 14, que diz assim: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de e cheio de verdade. Bem, irmãos, nós sabemos que o Evangelho de João é o Evangelho que apresenta a divindade de Jesus, diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu já falei isso numa aula passada, que os escritos de Marcos, Lucas e Mateus são escritos direcionados a povos, né, a etnias, mas o Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João, ele apresenta a divindade de Cristo, Cristo como Messias, né? Então, é um Evangelho que demonstra mais na sua ênfase a pessoa de Jesus como Deus, tá? Então, João já começa o seu Evangelho colocando Jesus no princípio. Então, que princípio é esse? É o princípio antes que houvesse alguma matéria criada ou alguma matéria que pudesse existir. Então, João coloca Jesus como o princípio, ou seja, ele já estava presente antes de todas as coisas acontecerem. Antes mesmo da criação, Jesus já estava presente. Então ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo. Ora, nós sabemos que a palavra verbo no grego é logos, e logo é a expressão, né, da palavra
verbalizada. Então, o verbo é o poder da palavra em ação, tá bom? Então, o verbo, que é logos, é a expressão da palavra, tá bom? E o verbo é a palavra. Então, João vem dizendo que a força de ação do verbo estava na palavra dita por Deus, tá bom? Então, João começa sintetizando que o verbo é a palavra, o verbo que fez tudo existir pelo poder da sua palavra, tá bom? Então, nós percebemos que João está sintetizando e mostrando que o Jesus é divino, Jesus é Deus na sua totalidade, tá bom? Vamos para a introdução, porque a introdução, algo aqui me chamou a atenção, que diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade de seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aquele que mais se destaca no seu relato do começo ao fim. Então, João, quando ele vai escrever o seu evangelho direcionado a apresentar o Cristo messiânico, né? Ele vai fazer isso de forma bem autêntica, cumprindo-se o que disse o profeta Isaías, tá bom? Em Isaías capítulo 7, que nasceria um ser e ele seria o Emanuel, que a palavra-chave desta lição de hoje é Emanuel, ou quer dizer Deus conosco. Eu expliquei em algumas aulas passadas essa vontade de Deus estar de novo no meio do povo, se relacionando com o povo. Então, o Emanuel, que é o Deus conosco, é a manifestação da pessoa de Cristo, trazendo em forma humana a presença de Deus no meio do povo. E é interessante a gente nos atentar para isso, porque o Emanuel, né, esteve no meio do povo, encarnou, como a gente deu umas aulas passadas. E o versículo 14 é um versículo também que chama muita atenção da nossa leitura bíblica em classe. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra unigênito quer dizer único. Não vai vir outro. Não espere outro. Porque o único ou unigênito quer dizer único. Assim como primogênito quer dizer primeiro. Então, João está dizendo que vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus é único, né? Como o próprio apóstolo João disse nas suas epístolas, que se aparecer alguém se dizendo ser Cristo, é mentira, é engano, porque o único já veio, né? E agora há de vir para buscar a sua igreja, para com ele fazer morada na eternidade. Amém, meus amados e queridos irmãos? Bom, nós iremos discorrer aqui na lição de número 5 sobre o primeiro tópico, que é a doutrina bíblica da divindade de Jesus, que traz o seu subtópico, que Jesus é Deus, seus atributos absolutos, né? Jesus é Deus e seus atributos absolutos. O tópico 2 é a questão da heresia que nega a divindade de Jesus. Nós vamos falar no tópico 1
sobre a principal fonte desta heresia, que é o arianismo. Aí o tópico 2, as suas explicações. E o tópico 3, como solucionar a controvérsia do arianismo no meio da comunidade cristã no seu tempo, tá bom? E o tópico de número 3 vai nos falar sobre as implicações do arianismo na atualidade, tá bom? Então o pensamento do diário, que foi colocado lá no ano 100 e alguma coisinha, lá no ano, perdão, de 325 da nossa era cristã, ainda se perdura ainda nos dias atuais, em uma nova roupagem, uma nova essência, mas com a mesma cosmovisão dos ensinamentos arianos, tá bom? Então vamos lá, o tópico primeiro, Jesus é Deus, né? Nós que somos de uma ramificação pentecostal e temos o credo dos apóstolos da igreja primitiva, isso não há nenhuma dúvida onde esteja relacionada que Jesus não é Deus, enfim, e que a Trindade não existe. Isso está bem definido para a gente, não é verdade? Mas vamos lá. O Novo Testamento é direto quando a natureza divina de Jesus, e o verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, logo deveria ser retido a qualquer custo. Para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ainda no seu tempo, Jesus era chamado de Deus. Tomé vai dizer, Deus meu, né? Senhor meu Deus e Deus meu. Né? Paulo vai dizer aos Filipenses que para os mistérios da glória de Deus, ele sendo, olha o que Paulo vai dizer à igreja, ele sendo e estando na forma, olha onde o apóstolo Paulo está colocando a pessoa de Jesus Cristo. Ele sendo Deus, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ele se despide da sua majestade, ele se despide da sua glória, ele se despide da sua essência, encarna em forma humana. Então, em nenhum momento dos evangelhos sinóticos você vai perceber Jesus falando que é Deus. Ele vai dizer, eu e o Pai somos único. Ou seja, ele está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Ele disse isso para os apóstolos, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então, Jesus, ele é de fato Deus, né? Ele traz na sua encarnação a sua deidade, né? A sua divindade, né? Ele não traz para a sua manifestação humana. Ele abre um paralelo aí e vive de forma humana, mas na sua essência sendo Deus, tá bom? Então a gente vai perceber que na maioria das vezes a gente vai ver Jesus orando e dizendo, Senhor, Pai, mostra-me a tua glória, a glória que tínhamos quando estava junto antes da fundação do mundo, né? Então a gente já vê um relacionamento de Cristo sendo Deus, né? Dentro da sua essência divina. Bom, tópico 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, significa ter todo poder, ser todo poderoso,
Jesus é onipotente, ele é eterno. No princípio, o verbo indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença e o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito, absoluto que Deus possuiu de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possuiu esses atributos em sua forma humana e terrena. Então, nós precisamos entender que dentro dos atributos incomunicáveis que pertenciam só a Deus, também existia na pessoa de Jesus Cristo. E dentro da ramificação teológica, nós aprendemos sobre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso, evangelista Wagner? Ora, simples. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que é pertencente somente a Deus. Eles não são encontrados dentro do homem. O homem não a possui. Então, dentre esses atributos incomunicáveis de Deus, o atributo da onisciência, da onipresença, né? Da onipotência, o atributo da eternidade. Então, esses atributos não são encontrados na humanidade, nem no homem. Nenhum homem possui atributos de onipotência, onipresença, onisciência, porque eles não foram comunicáveis ao homem. Tem um outro atributo que estudamos no ramo da teologia, que chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Que atributos são esses? São atributos que encontramos em Deus, que também encontramos no homem. Então são atributos que são pertencentes a Deus, mas também foi atribuído ao homem. Então qual é a diferença? A diferença é que o atributo incomunicável o homem não possui, e o atributo comunicável de Deus o homem possui. Exemplo, um dos atributos comunicáveis, Deus é amor, existe também no homem. O homem também o homem também é dotado dessa essência de amar, né? Deus é bondoso, o homem também foi comunicado ao homem essa manifestação, tá bom? Então os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que também o homem possui na sua essência, tá bom? Então, vamos aqui para o tópico 2, que é a heresia que nega a divindade de Jesus Cristo. E agora a gente vai falar sobre o arianismo, né? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou o fundamento da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, que é o expoente desta doutrina em Alexandria a partir do ano 318 da nossa era cristã. Ele negava a divindade de Cristo e considerava Cristo como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse a sua existência, né, e a sua encarnação, mas recusava que Cristo era eterno como o Pai. Ora, os ebionitas, que também foi um grupo, né, eles vêm de uma raiz, tá? A raiz ebionitas, melhor dizendo, nazarenos. O ebionitas vem de um grupo farisaicos, né? Um grupo gnósticos, essênios, tá? Que foi combatido por Tertuliano, tá? De Catarro, esse grupo, que também tinha a mesma essência e pensamento diário, tá bom? Então, os ebionitas eram uma seita cristã judaica que surgiu no primeiro século da era cristã, tá bom? O monarquianismo defendia que Jesus era filho adotado de Deus. Era uma seita também conhecida como adocionismo. Hipólito de Roma, lá no ano de 170, vai combater também
esse grupo, tá? Hipólito também foi um dos principais defensores, tá bom? Do argumento em que Jesus é Deus. Mas a principal linha de raciocínio e de seita era o arianismo. Ário, né, era um presbítero da igreja da época, da sua era, e ele fundou a doutrina arianista, tá? No século IV. O arianismo negava, né, que Jesus era divino, tá? Então, essa heresia argumentada por Ário vai criar, né, o que nós conhecemos de Concílio de Nicéia, tá bom? Lá no ano 325 por Constantino, tá bom? Que convoca o Concílio de Nicéia para combater as heresias de Ário naquela assembleia. Concílio de Nicéia, se você voltar aí, se não me engano, na lição 3, tem um livro, tá? Que está em PDF, tem um link que você cria e você vai ter acesso aos 21 concílios da história da era cristã. Dentre eles está o Concílio de Nicéia, que combateu as ideologias de Ário e as heresias de Ário no Concílio de Nicéia por Constantino, tá bom? Então, Ário, ele vai difundir essa heresia e ela vai ser combatida, como eu disse, por Constantino, lá no Concílio de Nicéia. O resultado disso é que Ário, ele é excomungado da igreja, banido da igreja, né? Mas apesar de Ário ter sido banido da igreja, ele não vai deixar de difundir as suas heresias e os seus adeptos vão aí crescer e evoluir. Quais eram as explicações para que Ário tivesse a certeza ou a convicção de que Cristo não era Deus, né? Que Cristo não podia ser eterno? Então ele vai usar alguns preceitos, alguns capítulos e versículos bíblicos para endosar o seu argumento. Vamos lá. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças, né? Ou seja, o que Ário fazia? O seu grupo fazia? Pegava textos da Bíblia, textos isolados, para dar fundamentação aos seus argumentos. Isso parece muito de pé de igualdade com algumas coisas, algumas igrejas que fazem exatamente uso desses textos isolados para dar fundamentação às suas campanhas. Não é verdade? A gente, no grupo no grupo pentecostal, a gente percebe aí em algumas igrejas essa prática, né? Pega-se lá um texto do Antigo Testamento e cria-se lá a campanha das 7 voltas, as 7 voltas da muralha, né? Então pegam esses textos isolados para dar fundamento às suas campanhas. Ou seja, coisa que soa meio sem sentido. Aí pega-se lá, um outro exemplo, pega-se lá as 21 dias de jejum de Daniel, para colocar isso no seio da igreja como uma campanha, como se esses preceitos de historicidade judaica fosse resolver alguma coisa nos nossos dias. Isso é ilusório, né? Nós precisamos sair de certos movimentos judaicos, nós precisamos deixar certos rudimentos judaicos, certas passagens judaicas. Pega-se lá os 7 mergulhos de Naamã, como se isso fosse trazer alguma coisa de benefício para a igreja de Cristo. Como eu disse em algumas lições passadas, o cristianismo não está fundamentado em rudimentos judaicos. Amém? Então, você líder, pastores,
Esqueçam essas práticas, irmãos. Ensinam a igreja a doutrina bíblica, né? Esqueçam práticas judaicas, farisaicas. Não tragam isso para o seio da igreja, né? Não permita que a igreja seja viciada em só caminhar por campanhas que tem por título e trazem uma espiritualidade, quando na verdade são conceitos, apenas conceitos, sem fundamentação nenhuma, tá bom? Então precisamos fugir disso. Vamos lá. Então segue alguma delas. A mais emblemática: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 8:22, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Ou seja, usam passagens, né, como João capítulo 17, versículo 3, para separar a pessoa de Deus da pessoa de Cristo. Ou seja, para eles só existia um único Deus e a pessoa de Jesus Cristo distinta, né, da pessoa de Deus. Ou seja, para eles, o único Deus é Deus. Jesus era apenas um filho, era apenas um ser sem ser divino, tá? Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Jesus Cristo, como descrito no Evangelho de João capítulo 1, que nós acabamos de ler, que o Verbo estava com Deus e que no princípio o Verbo era Deus, tá bom? Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nesta passagem é kenan, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer a existência algo do nada é o verbo bara, né? Como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou seja, existe uma tradução da Septuaginta que coloca a tradução criar como verbo, né? No hebraico, passagem kenan, criar para obter, adquirir, né? Tornar sentido, mas o verbo criar no hebraico para existência é bara, tá? Que é trazer algo à existência, aquilo que não existia e passou a existir. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usado pelos escritores sagrados como sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus é encarnado, tem a primazia na criação e é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Lembra de uma passagem que me fugiu aqui agora? Jesus estava conversando com os fariseus e Jesus vai dizer que esteve com Abraão. E os fariseus vai dizer: você não tem nem 30 anos e esteve com Abraão, né? E Jesus vai dizer: sim, eu estive com Abraão, né? Então você vai ver que Jesus é desde o princípio, tá? Não tem como difundir isso e nem separar. Jesus sendo Deus, Deus sendo Cristo. É Jesus, tá bom? Então, irmãos, o concílio, é bom nós estarmos cientes dos concílios. O concílio de Nicéia, ele vai, através de Constantino, lá em Constantinopla, né? O concílio de Nicéia vai aniquilar, jogar por terra os argumentos de Ario, tá? Porque Ario difundia essa doutrina muito forte no meio do cristianismo, e então foi necessário o concílio de Nicéia para poder jogar por terra essas heresias, tá bom?
Tópico 3, as implicações do arianismo na atualidade. Como a gente sabe, a revista vem falando de combate às heresias antigas, né? A gente está falando aí do ano 320 e pouco da nossa era cristã, 318. Ou seja, são doutrinas antigas que se apresentam nos dias de hoje com uma nova roupagem, tá bom? E elas precisam ser combatidas. E quais são elas? A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. E a palavra era um Deus, né, de letra minúscula. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto e a palavra era Deus, né? Ou o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a tradução do Novo Mundo é a palavra bíblica, né? Das testemunhas de Jeová. Então, o segmento do Novo Mundo, né, são observados pela testemunha de Jeová. E nós não precisamos aqui difundir. Depois você vê aí, né, sobre as testemunhas de Jeová, você vai ver que os seus ensinamentos são completamente distorcidos, criando heresias, essas advindas do arianismo. Não crer na pessoa de Jesus Cristo, não crer em batismo com o Espírito Santo, não crer no Espírito Santo, tá bom? Então eles negam a divindade e a trindade também. Outros movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, né, panteísta que tudo é Deus, ou seja, somente um Deus, não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, né, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que Jesus seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual, e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Ou seja, o movimento Hare Krishna teve a sua origem indiana, foi fundado em 1966 nos Estados Unidos. Suas doutrinas são de raízes no hinduísmo. Então nós temos também uma dificuldade muito grande, né, de perceber, nós temos uma facilidade muito grande de perceber raízes arianistas, né, embutido dentro desse movimento Hare Krishna, tá bom? Eles também negam a divindade de Jesus, nem tampouco acredita em Espírito Santo e nem tampouco acredita em Trindade, tá bom? Outros grupos, o Jesus do Alcorão. Nós sabemos que o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Para o Alcorão, Jesus era só um mensageiro, tá? Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Nem morreu e nem ressuscitou. Então o Alcorão, os muçulmanos não reconhecem, tá, Jesus como sendo Filho de Deus. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium, ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana, tá bom? Então, irmãos, é uma aula que eu a denomino como uma aula muito simples, né? O argumento é importante a gente difundir isso, mas é muito simples a gente entendermos que Jesus é Deus. Nas aulas passadas a gente falou qual foi a necessidade de Jesus encarnar, né? O plano da salvação, enfim, o plano vicário. Então a gente tem esse entendimento. A aula de hoje é uma aula muito simplificada para nós que já conhecemos, estamos embasados no credo, né? Nesse segmento pentecostal,
nós cremos totalmente na divindade, na ação da triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e nós não temos nenhuma dúvida em reconhecer que Jesus é Deus, tá? Dentro da sua totalidade, dentro da sua essência, Jesus é Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar nos abençoando, como eu sempre peço e falo. Você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu quero te pedir para você compartilhar este link, essa escola bíblica dominical, nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais e mais adeptos aos estudos sistemáticos da Palavra de Deus e aos ensinamentos da nossa escola bíblica dominical. Amém? Então compartilhe essa aula, inscreva-se no nosso canal, acione aí as notificações, dê o seu like para que o YouTube possa repassar para a gente aí sobre os engajamentos, né, no YouTube. Nós não estamos aqui por fama, Deus conhece o meu coração, sabe do meu intuito. O meu intuito é propagar a palavra de Deus. Então só você pode me ajudar, como eu estou aqui me dedicando, gravando, estudando para passar um pouco, eu não sei tudo, né? Tem muita videoaula muito boa aí, talvez melhores do que as minhas, mas se você ficou até aqui comigo é que alguma coisa te interessou. Então eu te peço, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe o link aí, o nosso canal, para que a gente possa fazer essa corrente aí de propagar a palavra de Deus, amém? Até a próxima aula, que Deus te abençoe e continue nos abençoando rica e abundantemente. Fique com Deus.